Em Apocalipse 2, verso 11 diz: Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Todo o planeta está passando por um momento muito delicado. Milhares e milhares de pessoas estão morrendo diariamente por causa de um inimigo invisível, um vírus que nem é possível ver a olho nu. E infelizmente o coronavírus tem trazido muito medo em meio a toda a população, medo nem tanto do vírus, mas daquilo que o vírus pode causar, o medo da morte. É interessante que muitas pessoas temem a morte física, porque muitas delas acreditam que a morte do corpo físico é o fim de tudo, é o fim de todas as coisas. Porém, para nós que cremos no Evangelho, nós sabemos que a morte não é o fim. Pelo menos não a morte física que todos os seres humanos estão fadados a passar. Como eu disse, todo mundo está fadado a passar por essa morte, a morte do corpo. Mas a Bíblia diz que não há apenas esse tipo de morte. A Bíblia vai falar também sobre a segunda morte, ou a morte eterna. Essa sim é uma morte que deve causar medo em muitas pessoas. Quando a maioria da população teme a morte que um vírus desse pode causar, isso revela que a maior parte das pessoas não tem consciência da gravidade da segunda morte. Muitos depositam toda a sua esperança, toda a sua expectativa no aqui e no agora. E é por isso que quando o aqui e o agora estão ameaçados, a grande massa acaba se desesperando. Muitas pessoas estão vendo tudo aquilo que construíram desabar diante dos seus olhos sem poder fazer nada, porque para elas a morte física simplesmente é o fim de tudo. Mas como eu disse, a Bíblia narra uma segunda morte. E essa segunda morte, sim, deve colocar temor no coração de cada uma das pessoas nessa terra. O texto que eu citei do Apocalipse, capítulo 2, verso 11, está dentro de um contexto em que o apóstolo João recebeu da parte de Deus 7 cartas que ele deveria destinar a 7 igrejas da Ásia Menor. Nessas cartas, nós vemos o Senhor trazendo um elogio, trazendo também uma crítica e trazendo também uma promessa para cada uma daquelas igrejas. E é interessante que a igreja de Esmirna recebe a seguinte orientação da parte de Deus. Eles se achavam pobres, mas de fato eles eram ricos. Eles estavam sendo extremamente perseguidos e o Senhor havia falado que eles ainda sofreriam mais perseguições. Inclusive, morreriam por crerem no Evangelho, mas se permanecessem fiéis até o fim, receberiam a coroa de vida. No verso 11, que foi o verso que eu citei, o Senhor diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A segunda morte que a Bíblia fala é a morte eterna. Não é meramente a morte física, a morte do corpo, mas a condenação eterna que recairá sobre todos aqueles que não creram de fato no Evangelho e no Senhor Jesus Cristo. E é claro que essa morte não é meramente pelo fato de não terem crido em Cristo, mas pelo fato de todos terem cometido o pecado. A palavra de Deus vai nos mostrar que o salário do pecado é a morte. Todas as pessoas morrem porque todas pecaram. Destituídas estão da glória de Deus. O nosso Deus, que é criador de tudo e de todos, chegará um tempo em que ele julgará todo o mundo e ele condenará alguns à morte eterna e salvará outros à vida eterna. É por isso que nós, os que cremos no Evangelho, sabemos que a nossa vida não é somente essa, do aqui e do agora. Essa vida com Cristo desembocará em uma vida eterna. Passaremos a eternidade ao lado do nosso Senhor. Mas, para a tristeza de muitos, a morte eterna também é uma realidade. E diante dessa pandemia, o máximo que o coronavírus, assim como qualquer tribulação, perseguição, morte, pode causar a um cristão na face dessa terra é a morte física, a morte do corpo. A morte eterna não tem mais domínio sobre aqueles que creram de fato no Evangelho, aqueles que abandonaram seus pecados, aqueles que se arrependeram pelos seus pecados e creram no Senhor Jesus como seu justificador. É claro que temos sim aquele medo dessa doença vir e causar algum dano na nossa família, até mesmo na nossa vida, no aqui e no agora. Mas lá no íntimo de cada um de nós, nós temos a plena convicção de que esse vírus, assim como principado, potestade, profundidade e altura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aqui eu quero fazer um alerta para você. Talvez você esteja morrendo de medo do coronavírus, achando que se acabar o aqui e o agora é o fim de tudo para você, mas a Bíblia relata uma segunda morte, e essa sim, todos nós devemos temer. A morte eterna é a condenação, é passar a eternidade debaixo de castigo, longe da presença de Deus. Por isso, assim como você tem tomado vários cuidados para não se contaminar com o coronavírus, fique atento, alerta
e siga as recomendações bíblicas de como não ser infectado por esse vírus do pecado. É claro que todos nós já nascemos debaixo de pecado, mas Cristo é o nosso antídoto. Cristo é aquele que vem e cura todas as nossas feridas. Cristo é aquele que vem e tira e limpa todo o nosso pecado para que nós possamos agora estar diante de Deus purificados, para vivermos eternamente. O pecado tentará constantemente mandar em você, fazer com que você caia, sempre para se afastar de Deus. Mas cabe a você, através das Escrituras, conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, para que você viva uma vida santa, imune a todo tipo de pecado, sabendo que Cristo já te perdoou e que você agora faz parte da vida eterna. Você já se perguntou por que tantos cristãos morriam no passado, alguns deles lançados na arena, e mesmo assim eles não negavam a fé? Você já se perguntou por que alguns mártires eram colocados na fogueira e eles iam para a fogueira cantando? Alguns tinham que ter a língua cortada para que eles parassem de cantar. Foi por isso que Tertuliano, um dos pais da igreja, chegou a dizer: o sangue dos mártires é semente. Ou seja, eles estavam ali professando a sua fé até na hora da morte, porque eles já tinham a convicção dentro do coração deles de que eles já faziam parte da vida eterna. E o máximo que a morte física do aqui e do agora pode fazer com um verdadeiro cristão que serve a Cristo de todo o coração é entregá-lo ao Pai. É fazer com que ele agora esteja descansando no Senhor, na certeza de que viverá eternamente com o Filho de Deus. Portanto, eu gostaria que você refletisse a respeito dessa palavra e orasse ao Senhor, pedindo a Ele para trazer essa convicção, essa certeza ao seu coração de que, se você creu de fato no Evangelho, crê que Cristo te substituiu lá na cruz, que Ele pagou pelos seus pecados e que você agora faz parte do povo de Deus, você pode ter paz em seu coração, sabendo que você também vive eternamente para louvor da glória de Deus e nada pode te separar desse amor, nada pode tirar de você essa vida que Cristo conquistou para você. Agora fique atento, você não pode se contaminar com o pecado. Assim como o coronavírus, o pecado é muito contagioso e ele pode brotar dentro do seu coração, sem precisar de nenhuma influência externa. É por isso que o antídoto, oração, leitura da palavra, jejum, consagração ao Senhor, vai fazer toda a diferença para que você esteja cada vez mais perto de Deus e com cada vez mais saúde espiritual. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e, se te abençoou, você já sabe, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal do Ministério Levanta e Anda, ative o sininho para ser notificado todas as vezes que postarmos novos vídeos. Como você já sabe, estamos postando vídeo todo dia para abençoar a sua vida. Esse vídeo, esse texto que eu citei aqui hoje, foi uma sugestão do nosso irmão Gilson Fernandes, que comentou aqui no nosso último vídeo, falando para que eu falasse a respeito desse texto. Eu espero que tenha abençoado a sua vida, e se você quer que eu grave algum devocional com um texto que você gosta, que você acha bonito, poste aqui abaixo qual é o versículo e em breve eu gravarei um vídeo para abençoar a sua vida. Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.